Olá, eu sou Cícero Beletato, tenho 48 anos, sou da cidade de Praia Grande, litoral de São Paulo, e sou assumidamente gay. Eu acredito assim, que sempre às vezes as pessoas perguntam como você virou gay. Não existe como virar gay. Eu acredito que somos seres humanos individuais, acredito que cada um de nós temos a nossa própria orientação sexual, e a minha orientação sexual é assumidamente gay. Então não teve aquela coisa de você virar gay, ou quando você teve a opção de ser aquilo ou aquilo. Não tem essa opção. Opção é quando eu tenho a opção de tomar um suco, ou tomar um guaraná, ou tomar um refrigerante, isso é uma opção. No nosso caso, LGBT, nós nascemos como se nasce um hétero. É a mesma coisa que você fizer uma pergunta para mim dizendo quando você virou gay. Aí eu vou retribuir a pergunta dizendo quando é que você virou hétero? Então, ou seja, certamente vai causar um impacto na sua mente muito grande, porque você já tem essa visibilidade que você é hétero desde o seu nascimento. Da mesma forma, nós, LGBT, somos LGBT, gays, lésbicas, trans, mulher trans, homem trans, desde o momento quando nascemos. Porém, ao decorrer ao decorrer do tempo, quando começamos a engatear, quando começamos a andar, quando começamos a entender, a falar papai, mamãe, titio, a aprender a linguagem, quando começamos a ir para o prezinho, ir para a escola, começamos então a nos desenvolver. E neste momento que nós nos desenvolvemos, é aí onde nos encontramos. Então eu particularmente, eu acredito que eu, com os 8, 9 anos de idade, eu já sabia que eu era diferente das demais crianças, já sabia que tinha um desejo já diferenciado por homens, pelo mesmo sexo que o meu. Então não existe entre virar ou opção sexual. Existe sim orientação sexual, e a minha orientação é gay. Nós começamos a entender, é claro que para uma criança, isso aí em sua mente, em minha mente, eu me lembro quando eu era criança, aí era claro que era coisas difícil também de obter, de desenvolver, e difícil também de perguntar para os nossos papais esse tipo de posicionamento. Porém, vai passando o tempo, eu acho que com vergonha, principalmente na minha época não é como hoje. Hoje, todas as crianças, desde quando nasce, ela já nasce, antes de falar em papai e mamãe, ela já nasce digitando na telinha do celular. Então, ela já sabe tem muitas informações. Era diferente na época quando era uma criança. Então, hoje há muitas informações. Porém, anteriormente, não existia todas as informações e toda essa tecnologia que temos em mãos na época de hoje. Então, a partir do momento quando eu tive esse conhecimento, que eu já era diferente por ser gay, que eu já sabia que eu era gay, aí foi onde entrou a parte minha, que na minha mãe era muito religiosa, então entrou a parte minha religiosa também, foi onde a minha mãe queria que eu fosse ser padre, e eu fiquei muito tempo como coroinha em desenvolvimento dentro da Igreja Católica para receber a ordenança de padre. Porém, quando aos 9 anos de idade a minha mãe morreu. E dessa época então para cá teve outras mudanças na minha vida. Eu fui morar com uma irmã minha aqui na cidade de São Paulo, e desde então eu comecei também a querer entender o porquê esses desejos em mim, querer entender, saber o porquê eu era diferente no caso. E conforme eu fui aprendendo essas diferenças, eu me indagava muito, principalmente por ter uma vida religiosa, por estar dentro da religião. Isso eu indagava muito, porque eu tinha esses desejos, ao contrário, que eu deveria de ter o desejo por uma mulher, que é como a sociedade ela nos vê, que é como a sociedade nos quer tratar, que seja o menino, que seja uma menina, menino veste azul, mulher veste rosa. É assim que a maioria pensa, infelizmente. E era dessa forma que eu queria ser. Era dessa forma que eu queria me comportar perante a sociedade, perante os meus amigos, perante as empresas onde trabalhei. Era dessa forma que eu queria me comportar. Porém, dentro de mim existia uma luta muito grande por eu ser quem eu era e lutar contra isso. No entanto, eu fui buscar ajuda de igreja evangélica. Foi onde eu conheci a igreja evangélica em 92, se não me engano, se não me falha a memória. No ano de 92, eu conheci a igreja evangélica O Brasil para Cristo, dentro da cidade de São Bernardo do Campo, onde comecei também a frequentar a igreja, onde fui batizado pela igreja evangélica nas águas. Onde então comecei a trabalhar junto com a juventude daquela igreja, onde fui líder também da juventude da igreja, onde fui presidente dos jovens da igreja. Depois
Anos depois eu fui pastor de igreja, foi o primeiro pastor solteiro dentro das igrejas evangélicas pentecostal, porque só pode ser pastor dentro dessas igrejas quando é casado. Mas havia uma cobrança muito grande para mim me casar, porém eu sabia quem eu era, então a luta era muito grande, principalmente pelos ensinos evangélicos, pelos ensinos religiosos que diz que é demônio, que diz que é possuído por Satanás, e mostra que nós gays somos a escória de tudo isso. Então, imagina bem, um jovem gay, assumidamente gay dentro de si, sabendo a sua definição sexual, mas a luta que era travada entre a igreja e entre você mesmo. Você precisava de estar casado, você precisava de mostrar uma esposa para que a igreja te recebesse melhor, e eu não queria isso, eu não queria me casar nas minhas condições que eu estava, da forma que eu estava. Então houve uma luta muito grande nessa época, e também eu acredito que eu não entrei em depressão porque eu era uma pessoa bem estruturada. Psicologicamente eu era uma pessoa bem equilibrada, mas mesmo com toda essa estrutura, eu soube de diversos casos de jovens que sofreu suicídio, que se matou exatamente por ser gay e vivia dentro das igrejas. Aí, a partir de um momento, quando eu vi que realmente não tinha, que eu fiquei muito tempo buscando a cura, buscando a libertação, entrava em jejum, dias e dias, jejuando e orando para ser liberto dos demônios que estavam sobre a minha vida, que era como a igreja pregava, que era como eu fui ensinado que era. E a partir deste momento eu comecei a buscar muito ajuda, muito em oração, ajuda de todo tipo de forma que você possa imaginar. E isso dentro das igrejas evangélicas. E busquei imensa, em todos os lados, para ser libertado, para que o demônio saísse da minha vida e eu fosse uma pessoa liberta. Da homossexualidade, como dizia dentro das igrejas. Então, fui a partir de um tempo, quando eu vi que não havia mais essa libertação, foi onde eu conheci um rapaz, e esse rapaz, a gente se conheceu e foi o meu primeiro caso, digamos, foi o meu primeiro relacionamento, eu com 20 e poucos anos de idade, nunca tinha tido caso nem com homem nem com mulher, e ele foi então meu primeiro relacionamento. Dali então, tudo acabou, aí eu fiquei afastado, saí da igreja, aí fui conhecer o mundo LGBT. Aí foi o momento que eu conheci o mundo LGBT, conheci pessoas LGBT, entrei pela primeira vez com 20 e poucos anos dentro de uma danceteria LGBT e amei, adorei. Todo aquele povo, toda aquela festa, aquele povo alegre, aquele povo descontraído, aquele povo que eu pensava que era diferente, porque a igreja prega como que fosse pessoas drogadas, pessoas possuídas por demônios, escória da sociedade. E eu vi ali jovens descontraídos, vi ali jovens alegres, vi jovens bonitos, vi homens, mulheres, meninos, meninas, e todos diferentes. E alguns trabalhavam, outros procuravam emprego, outros donos do seu próprio negócio, outros empresários. Então eu tive outra percepção do mundo LGBT. Aí eu comecei a conhecer e a pesquisar o mundo LGBT. E nós queremos os mesmos direitos, o mesmo patamar de direito e poder sair na rua, assim como você hétero sai, assim como mulher, homem, negro, saímos com igualdade para com a sociedade. É isso que nós buscamos. Eu vejo que o preconceito, já está falando, um preconceito é você ter um julgamento antes de conhecer a pessoa. E eu, particularmente, nunca sofri nenhum tipo de preconceito. E às vezes eu sempre falo o seguinte, que eu tenho dois fatores na minha vida que eu acho que é muito importante, principalmente para a sociedade, que é hipócrita. Importante porque, primeiro, eu nasci branco. Isso já é um privilégio no nosso país. Além de nascer branco, graças a Deus, sempre tive uma vida estável. Então já é dois privilégios que temos. Agora imagine o gay, negro e na periferia. O preconceito realmente é o triplo, é o dobro. Então é isso que nós precisamos de entender. E poder estar junto com a sociedade de uma forma de igualdade. Então eu particularmente, graças a Deus, nunca sofri nenhum tipo de preconceito. A minha família, quando eu cheguei e falei para a minha família que eu... Aliás, não cheguei, eu não sei qual foi o caso, acho que um dos meus irmãos viram. E por ser uma família, hoje está muito mesclada, né? Antes, quando a minha mãe era viva, era só católicos. Hoje, após a morte da minha mãe, hoje já tem pastores na minha família, tinha eu que era pastor também da família e outros mais. Então era uma família bem religiosa e diversificada. E eu lembro que eu cheguei da balada um dia na minha casa, e eu cheguei, a porta da minha casa estava aberta, estavam dois irmãos meus casados, cada um com a sua esposa, e mais outro irmão meu que é solteiro. Então tinha 3 irmãos meus e
as duas esposas dele. E olharam para mim e disse, bonito isso. Eu disse, bonito o quê? O que é bonito? Ah, essa forma que você está vivendo. E um deles disse, eu vou pedir para o nosso pai tirar o seu nome. Você já não vai mais fazer parte da família. Eu sou muito autêntico em tudo que eu falo, em tudo que eu digo, em tudo onde eu ando. Eu gosto muito da verdade, porque a verdade, ela é nua, ela é clara. A verdade não precisa de máscara. A verdade não precisa de arranjo. A verdade é apenas a verdade. E você anda com ela em qualquer lugar. E se resolve tudo sobre a verdade. Então, primeiro eu olhei para um e disse, olha, você tinha que ter caráter, você tinha que ter moral para falar assim comigo. Primeiro, você tem 3 ou 4 filhos espalhados por aí e não tem a decência de honrar com seu compromisso de pai para com eles. Tem filho teu que está aí e não te conhece, cara. Então, que moral você tem para falar comigo com a vida que eu estou vivendo? Então, esse já fechou a boca. Uma das esposas, que eu acho que é a terceira, ou é a quarta esposa dele, agora nós vejamos a hipocrisia, por isso que eu digo que nós estamos vivendo em uma sociedade hipócrita. Quando eu me viro e vejo alguém defender a ética, a boa moral, e os costumes, e a família tradicional, aí eu quero saber que tipo de ética, que tipo de moral e que tipo de família tradicional é essa que você está defendendo. Exatamente, eu digo isso porque ocorre dentro da minha própria família. Quando meu irmão disse que ele veio lá para defender a família tradicional. Que família tradicional, sendo que ele já se casou com terceira, quarta ou quinta mulher? Aí vamos para a Bíblia. Então a Bíblia diz que aquilo que juntou Deus não separa o homem. E tá lá, ele se separa e se casa, troca de mulher como troca de roupa. Essa aqui ficou mais velha, então tá, pega outra mais novinha na igreja e assim vai indo, é assim que eles fazem. Aí depois querem condenar a mim por ser gay? Então é dessa forma que eles fazem. O outro meu irmão virou, apenas respondi da seguinte forma. Me diga qualquer um de vocês, quantas das vezes eu bati na porta de vocês pedindo alguma coisa de vocês emprestado. Todos eles baixaram a cabeça. Ao contrário de vocês, porque todos vocês aqui me devem, todos vocês precisaram do meu favor. E quando se precisaram, eu respondi. Então, menos. Então é isso, eu acho que a verdade é a tua ética. O que nos define é a nossa sexualidade? O que nos define? É você casado com um homem, com uma mulher, eu casado com um homem? O que nos define não é nada disso que a sociedade mascara e coloca aquela máscara e nós temos que levar isso como que fosse uma regra de vivência. O que nos define, meu ponto de vista, é o nosso caráter, o nosso respeito, a nossa conduta. Aonde você vai, você tem que deixar as portas abertas. Aonde você anda, você tem que fazer novas amizades. Então, isso é quem nos define, é o teu caráter que nos define. Então, não é a tua sexualidade, não é a sua religião, não é o teu conceito de família. Tudo isso cai por terra quando nós colocamos o nosso respeito, quando nós colocamos a nossa ética, quando nós colocamos quem somos, quem realmente somos. A minha luta ela vai ser constante com relação à sociedade, com relação à conjuntura entre todas elas, entre gays, os heterossexuais, entre as religiões, católicos, de todas as religiões, espíritas, evangélicos. Eu acredito muito que o que nós precisamos é de respeito. Eu acredito muito que nós precisamos é de respeitar. Eu acredito que o que as pessoas precisam saber de nós precisam saber que somos normais. Normais como qualquer outro. Temos uma vida normal, por exemplo. Quem é casado? Eu sou casado há uns 8 anos, 9 anos. E vivemos uma vida inteiramente normal. Às vezes as pessoas precisam de entender que um gay ele paga os seus impostos, que um gay ele tem o seu carro, que um gay ele tem a sua casa, que um gay ele tem a sua empresa, que um gay ele tem o seu emprego, que um gay ele sofre da mesma forma que o hétero sofre, que um gay ele tem momentos bons e momentos ruins. Isso é uma diversidade da vida. E a vida nos faz passar por esse tipo de momentos. E nós temos que estarmos preparados para eles. Então eu acredito que a sociedade precisa de nos entender nessa parte. E tirar esse dogma que eu acho que tem dentro deles, esse enigma, que somos pessoas votadas. Ah, mas quem é um gay? Ah, ele é um... Quem é um gay? Ah, ele é um drogado. Quem é um gay? Ah, ele é um maconheiro. Quem é um gay? Quem é um gay? Ah, ele é um viciado. Quem é um gay? Ah, ele é uma promiscuidade. Quem é um gay? Ah, um ladrão. No entanto, quando se fala de gay, quando às vezes você vai perguntar para uma pessoa, olha,
Ah, eu te amo, você é gay, eu te amo. Eu amo você, eu amo o ladrão, eu amo o drogado, eu amo o maconheiro, eu amo o que está lá preso. Cara, o que é que tem a ver? O que tem a ver eu com o drogado? O que tem a ver eu com o detento? O que tem a ver a minha vida com o viciado em crack e outras coisas parecidas? Tá vendo como a sociedade faz nos ridicularizando e nos mostrando de uma forma errônea para a sociedade? Então vamos lá mostrar a nossa cara. Quem é você? Por exemplo, você que está me entrevistando agora, você é uma fotógrafa, você é uma repórter, você é uma pessoa da sociedade, você é uma pessoa que engobra a sociedade, que traz entretenimento para a sociedade, que traz informação para a sociedade. Então é isso que às vezes as pessoas precisam de entender. Quem é Cícero Beletato? Cícero Beletato é um gerente de uma empresa. Cícero Beletato faz o movimento LGBT na cidade de Praia Grande. Cícero Beletato é casado. Cícero Beletato passa por momentos de dificuldade. Cícero Beletato passa por momentos bons. Cícero Beletato tem tudo isso. Então é exatamente isso que a sociedade precisa de nos entender. E como que ela deve nos apoiar? Sim, é uma parte fundamental. Uma parte fundamental da sociedade está nos apoiando. Apoiar em que sentido? De estar junto. Porque não podemos mais viver o retrocesso de sermos julgados por apenas ser diferente. Qual é essa diferença? É ser um gay, é ser uma lésbica, é ser uma travesti, é ser um homem trans, é ser uma mulher trans. Então precisa desse entendimento, de estar junto com essas pessoas e aceitar essas pessoas da forma que elas são. Precisamos sim de estarmos em todas as áreas, de abrir portas de emprego, de ter essa visibilidade que nós gays somos pessoas decentes, que nós gays somos pessoas intelectuais, que nós gays somos pessoas capacitadas para o mercado do trabalho, abrir as portas do mercado do trabalho para essa população e ter essa visibilidade, estar junto conosco. Para um gay, para a comunidade LGBT, não vou falar gay porque se falar gay é apenas para nós, homens, mas eu vou englobar todos e todas nesse mesmo contexto. Para a comunidade LGBT, que engloba os gays, as lésbicas, as pessoas trans, que estão ainda se retendo, se comportando dentro da normalidade, entre aspas, dessa normalidade que mostra um homem e uma mulher, um casal hétero, um casal de um homem e um casal de uma mulher, mesmo sabendo que ele é gay e mesmo sabendo que ela é lésbica ou vice-versa, está ali aquela luta, ela não sai, se retrai, às vezes se tornam pessoas amargas, se tornam pessoas mal-humoradas, se tornam pessoas rancorosas, se tornam pessoas que têm índices de probabilidade de depressão, que é o mal dessa sociedade, sofrer de depressão e vir tirar a sua própria vida. Isso é fato. Isso é fato que ocorre dentro da nossa comunidade LGBT. Por quê? Porque a pessoa ela é gay, mas ela está se posicionando como que ela fosse um hétero, ela está colocando aquela roupinha engomadinha, ela pega a sua pastinha, vai lá para o seu escritório, ela pega o seu carro, sai na rua, vai atrás dos seus afazeres, mas dentro dela a luta é grande, a luta é muito grande. E isso traz uma probabilidade de uma depressão e em sequência vir tirar a sua própria vida. Isso é isso é um fato que está aí diante de nós, isso é casos que tem aí no meio da sociedade. Então eu digo o seguinte, que nós precisamos, se não tem essa capacidade de se declarar, se não tem essa capacidade de se resolver, eu aconselho a procurar uma ajuda de um profissional, de um psicólogo, procurar uma ajuda de alguém que possa estar te orientando melhor, te dando essa orientação para que você tenha aí uma calma dos seus ânimos e para que você realmente venha no futuro próximo estar aí tomando suas decisões com mais peso, decisões mais coerentes e não venha te causar tanto dano e tanto sofrimento. Então aconselho as pessoas que estão vivendo aí no armário, que repito, não são poucos, são muitos. E eu gostaria que essas pessoas procurassem ajuda. Essas pessoas precisam de ajuda. Esse é o meu conselho. Eu sempre falo o seguinte, juntos somos mais fortes, na luta por igualdade e na luta pelo mundo melhor e mais igualitário para todos e todas nós.
Meu nome é Cícero Beletato, eu sou presidente da APA LGBT Praia Grande e convido você para estar junto conosco.